Olá, eu sou a Tami do Literatami e hoje eu estou com a Natália Borges Polesso, que escreveu Controle. Natália, muito obrigada por aceitar o convite para gravar aqui para o Literatami. Eu já sou fã declarada sua, esse é o segundo livro que eu leio e parabéns, assim, de verdade. Gosto muito, gente, leiam a Natália. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Controle, que é o seu primeiro romance, certo? E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o que é o livro e como que surgiu a ideia dele. Tá. Primeiro, obrigado pelo convite. Enfim, é muito legal estar aqui, é muito legal aproveitar essa vinda a São Paulo para fazer tantas coisas legais. O Controle, ele nasceu em 2014, eu acho, a ideia dele nasceu em 2014, e ele foi uma demanda de uma outra editora, que não a companhia, que queria, enfim, lançar uma coletânea de ficção longa com música, com bandas. Aí eles me deram uma lista de bandas e tal, escolhi o New Order, que era uma banda que eu gostava bastante, e escrevi alguma coisa que não é este Controle, um outro livro, né? Mas ainda já tinha a Nanda, já tinha todas essas questões mais importantes do livro, enfim, que eu acho que vieram por causa do New Order mesmo, a questão da epilepsia, em função do Ian Curtis e tudo mais, e as músicas, né? Mas a editora não publicou, eles cancelaram a coletânea. E aí eu fiquei com o livro engavetado, eu acho que uns 2 anos. E, enfim, queria publicar alguma coisa, mandei pra minha agente, ela mandou pra companhia, eles... vamos publicar. Eu falei, não, então espera. Aí eu reescrevi, trabalhei nele mais um pouco, e aí ele virou o Controle como ele é hoje. Muito legal. Eu imagino que você tenha precisado de uma baita pesquisa para saber mais sobre a epilepsia, né? Eu queria saber um pouquinho sobre esse processo e também quais foram as maiores dificuldades para retratar uma personagem com epilepsia. Bom, eu sempre penso nas minhas personagens da seguinte maneira, assim, tanto no Amora, assim, quando... porque todas as protagonistas do Amora são mulheres lésbicas, né? Mas eu não queria retratar lésbicas, eu queria retratar personagens lésbicas. Então tem que ter um cuidado para, primeiro, assim, ter uma personagem, né? Uma personagem complexa. E para mim foi bem difícil, na verdade, porque eu comecei por um caminho que eu acho que foi errado, assim. Quer dizer, errado não, mas que não me levou a não me levou a desenvolver muito a Maria Fernanda. Eu comecei a ver... Por exemplo, como a epilepsia é registrada na Organização Mundial da Saúde, comecei a ler artigos, tentei ler uns artigos datados, assim, mais dos anos 2000, para ver como isso era tratado. Tá, tudo bem, daí eu poderia me tornar uma expert em epilepsia, porém a minha narradora é em primeira pessoa, então não faria sentido, porque ela não sabe dessas coisas, né? E eu também não descrevo nenhuma crise de epilepsia, porque quem narra é ela. Então, as crises, elas são cortadas quando elas acontecem, né? Mais um entrar. Aí eu comecei a visitar fóruns de pessoas com epilepsia, seguir canais no YouTube de pessoas com epilepsia, Instagram. Então, para mim, foi mais uma pesquisa, assim, de entender como há uma gama de pessoas, são pessoas, né? Com todas essas características e personalidades. Então, não tenho uma epilética, eu tenho a Nanda, que tem epilepsia, né? Mas foi mais ou menos esse o caminho. Inclusive, eu recebi uma mensagem de uma moça que tem epilepsia esses dias no Instagram. Assim, uma mensagem muito legal, muito bonita, dizendo que ela gostou bastante do livro. Nossa, aí eu acho legal. que fiquei feliz com isso. Eu acho importante, porque foi a primeira vez que eu li um livro que tinha uma personagem que era uma pessoa com epilepsia, sabe? A gente não costuma pensar muito na experiência do outro, qualquer que seja ela, Sim. né? Então é bacana essa recuperação. Bom, você falou um pouco sobre a música, né? Eu acho que ela é realmente um elemento importantíssimo para sua narrativa. É uma das poucas companheiras inseparáveis da Nanda, digamos assim. E ela funciona muito bem como um ponto de ancoragem para essa personagem, né? E eu ia te perguntar como que ela surgiu para você dentro da história da Nanda. Você já me mostrou um pouco disso, mas então vou mudar a pergunta. Você acha que podia ser alguma outra coisa que não a música para ancorar a Nanda de algum modo? Acho que primeiro eu vou responder uma coisa que você não perguntou, que é... o livro ele é para funcionar
com e sem as músicas, né? Do jeito que ele foi escrito. Claro que quem para entender ali o que está escrito, tá em inglês, o que é um pouco impeditivo para quem não fala inglês e tal. Mas quem para ler aquilo entende mais uma camada do livro. Mas ele é para funcionar sem essa camada enfim, sem essa camada de musical que a Nanda, na qual a Nanda se ancora. Mas eu não queria criar o estereótipo da pessoa que tem algum problema e que põe um fone, sei lá, sabe? Esse estereótipo da pessoa com fone de ouvido. Porém, como era uma questão de isolamento mesmo, e esse livro é bastante sobre estar sozinho, né? Eu acho que daí a música, e especialmente a música com fone, que te lança numa dimensão um pouco mais pessoal, eu acho que para mim foi o que fez mais sentido de construção, assim. E também tem uma coisa com a cabeça, né? Que tem várias metáforas do corpo e da cabeça, dessa separação, dessa cisão. E aí eu acho que como elemento, assim, talvez imagético, estético mesmo, escolher um fone de ouvido, assim, que seja alguma coisa só na cabeça da pessoa, eu acho que pra mim fez mais sentido. Ou seja, eu não respondi a tua pergunta, eu respondi o que eu... Foi ótimo, deu pra entender bem. E, cara, vamos falar um pouco da estrutura maravilhosa desse livro, né? Ele é um romance, ele se inicia com a queda, e ele também termina com ela, né? Mas no sentido literal e também no sentido figurado, né? E é interessante porque da primeira vez a queda, ela surge em um momento de total controle da protagonista, assim, ela sabe o que ela tá fazendo e tal, mas vem um elemento externo que atrapalha tudo. E a segunda queda, por outro lado, vem da falta de controle dela, mas ela parece oferecer aquele controle que ela havia perdido lá no início da sua história. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa estrutura que eu amei, assim, daqueles livros que você chega no final e você volta pra ler o primeiro capítulo, porque é maravilhoso. E foi o que eu mais gostei da experiência de leitura. E também sobre esse caráter paradoxal do controle, do que ele pode acarretar, assim, que você explorou bem. Bom, o livro, inicialmente, ele não tinha essa primeira parte, o capítulo 1, que é o Desordem. Mas eu achei necessário justamente para quebrar um pouco esse caráter cíclico. Quer dizer, ele continua com caráter cíclico, né? Tem a queda que... Na verdade, não quero dar nenhum spoiler, mas enfim, ele começa com uma queda, ele tem uma outra queda e ele termina com uma terceira queda, talvez, não sei. Mas o Desordem, ele também vai ter alguns elementos que vão voltar no decorrer da leitura, né? Ou não, tem algumas coisas que só estão ali e que voltam em outros episódios, assim, não necessariamente o mesmo que está nesse início, né? Que é uma sucessão de fatos meio desordenados, né? Desordem. Mas essa ideia de... Porque nas duas vezes ela tá andando de bicicleta, né? Ela tá, digamos assim, experimentando alguma coisa de liberdade, experimentando alguma coisa que tem essa questão cíclica, né? De giro, de ciclo, enfim, de velocidade, que é a roda, enfim, que é como ela tenta se mover no mundo, assim, né? Porque ela sozinha, ela não vai, né? A Nanda, ela tem essa dificuldade. E aí tem isso, no momento que ela sai da bicicleta, a vida dela meio que começa a se arrastar, né? Por causa de uma série de problemas. Metaforicamente, né? Não, mas, gente, vocês que vão ler, não é isso. É mais ou menos isso. Às vezes dizem que os autores são muito ruins para explicar o seu livro, talvez seja o caso. Mas para mim foi importante, assim, fazer ela voltar a encontrar esse elemento que ele é completamente apagado, né, no decorrer da história, para ela tentar novamente dar uma direção para a vida, ou ter alguma velocidade na vida, ou conseguir retomar algumas coisas da vida dela. E aí, enfim, né, acontece o que acontece. Para mim é assim que essa estrutura se encaixa, né, dentro dessa coisa cíclica mesmo. E o Desordem, ele vem para talvez colocar uns gravetos ali para ela tropeçar na roda. Muito massa. E agora eu fiquei pensando assim, por que o título é Controle e não Descontrole? Então, tem um filme
que se chama Controle, que é um filme sobre a vida do Ian Curtis, que é o vocalista, que foi o vocalista do Joy Division, né? Que depois, enfim, vem o New Order e tal. E aí eu pensei em pegar o mesmo título mesmo, né? Controle. E também eu acho que essa ideia de... Porque ela tá o tempo todo, assim, tentando se controlar ou ser controlada. A questão tá no controle, ela mesma, né? Tem que ter essa... parece que a vida dela precisa de certo controle e, às vezes, desse descontrole, mas ela não sabe disso. Uhum. Ela não sabe que precisa de descontrole, né? Ela acha que ela precisa de controle. Então, eu acho que isso. Por isso que... dentro do descontrole está o controle também, né? É. Então, às vezes, quando eu converso com alguns autores que escrevem uns livros com os finais abertos, as pessoas meio que me xingam, assim, nos comentários. Tipo, eu não acredito que você não perguntou o que significava aquele final e tal. Mas eu não tenho essa pretensão de querer que o autor, sabe? Uhum. Não, eu gosto dos finais em aberto, na verdade, porque eu posso imaginar. Então, gente, eu não vou perguntar pra Natália o que acontece. Mas, então, eu queria saber como que você percebeu que o livro chegou ao final? Ou você já tinha, tipo, a estrutura... É muito difícil quando eu escrevo, mesmo contos, assim, eu ter uma ideia de final. Porque, pra mim, a coisa mais importante do texto que eu vou escrever, da história que eu vou escrever, é a personagem. E, às vezes, essa personagem, ela meio que me leva a lugares que eu não imaginava que eu sozinha, como autora, iria. Por exemplo, agora eu tô escrevendo um livro novo. E aí eu cheguei pra Dani, né? Que Dani é minha esposa, né? Eu cheguei pra ela e falei assim, Dani, a mulher botou fogo na casa. E a Dani, que mulher? Tem uma mulher. E eu tava falando do livro e tal. E pra mim foi uma coisa muito louca chegar nesse episódio da mulher botar fogo na casa. Não é um spoiler do livro novo. Porque eu não imaginava que essa personagem ia fazer isso, mas aconteceu que, enfim, ela parece doida, né? Mas é isso. Eu acho que construir a personagem a ponto de pensar que talvez eu não possa controlar essa narrativa, pra mim faz sentido, faz mais sentido, assim, dentro da vertigem do que eu quero escrever. E, então, assim, a Nanda, na primeira versão do livro, eu acho que ela já terminava, de certa forma, daquele jeito. Uhum. Mas acho que algumas camadas de complexidade, assim, por exemplo, todo aquele episódio anterior de fuga e tal, ele não existia. Ela simplesmente acabava, acontecia, né, o tombo, mas não era naquele lugar, não era naquela circunstância, não tinha nada daquilo. Era muito menor, eu acho, porque ela super expande, né? No final, é um descontrole completo ali, e é o que dá sentido. Então, eu acho que a narrativa foi mais para esse lado, assim. Eu até me perguntava, nossa, mas não é absurdo tudo isso acontecendo depois no último capítulo? Aí eu, não. Ela faria isso. Que massa. Isso é muito legal, porque a gente também é levado pela personagem quando tá lendo, né? Então é muito gostoso até perceber que o autor também é. Então a gente fica todo mundo meio que refém dos personagens. E então agora eu vou pedir pra você ler um trechinho do livro, por favor. Teve o dia que eu comi um sonho velho na cantina e disse que era o melhor sonho do mundo, só pra encher o saco de uma colega, cujo nome não lembro. E teve o dia em que eu caí nos cascalhos porque meu tênis estava desamarrado. Acho que foi o mesmo dia em que bati com a cabeça na classe durante a prova de inglês, porque não lembrava do passado do verbo to cut, que agora lembro, é igual ao presente. E ao ouvir o som seco de um crânio contra a madeira, meus colegas abriram um clarão ao meu redor e um deles até gritou, morreu! Mas eu levantei a cabeça para tranquilizar a todos. Depois lembro de ter levado o caderno de mapas porque achei que teria aula de geografia, mas era de história, com a mesma professora, o que pode ter gerado a minha confusão. Essa professora tinha a cabeça desproporcionalmente menor do que o corpo e usava sempre um coque muito apertado, o que fazia com que nós nos concentrássemos muito mais na cara puxada dela do que na matéria. E talvez por isso eu tenha me enganado. Nesse dia, um colega chamado Paulo Ivan, que tinha recém-entrado na escola, teve suas calças puxadas para baixo quando se curvou sobre a mesa da professora para sanar uma dúvida de matemática. E depois, não sei, talvez tenha sido nesse mesmo dia imenso
Ele deixou uma pulseira na minha mesa com um bilhete dizendo que gostaria de tomar um sorvete na Kika comigo. Era uma pulseira verde, amarela, laranja, de miçangas. Eu amava sorvete, mas detestava miçangas. Então simplesmente ignorei o Paulivan e deixei a pulseira cair no chão, sem contar para ninguém o que tinha acontecido. Depois fiquei em casa sem fazer nada, inúmeras vezes nada. Mas no dia seguinte, ou no dia anterior, o guri que tinha mais espinhas que todos nós, tanta espinha que não cabia tudo na cara, roubou o meu caderno do Angeli, que tinha a capa cheia de desenhos massa, e escreveu Tremelico, bem grande, de canetão preto por cima dos desenhos, e deixou o caderno abandonado no chão do banheiro masculino, onde a Joana teve que entrar puta da cara para recuperar meu caderno e dar com ele na cabeça do guri espinhoso, recomendando que nunca mais fizesse uma coisa daquelas com ninguém. Nesse dia, todos riram muito mais dele do que de mim, e conseguimos apagar com álcool e algodão o escrito. E mesmo que o caderno tenha ficado meio desbotado, ainda assim era melhor do que escrito. Antes ainda dessa manhã, ou tarde, fomos para a aula de computação e o professor nos ensinou a programar um joguinho em que uma tartaruga andava pela tela sem nenhum objetivo aparente. E como aquilo parecia ser extremamente fácil e tosco, Joana e eu pedimos para ir ao banheiro juntas e o professor obviamente deixou, porque afinal eu poderia ter alguma coisa que, enfim, às vezes vinha ao meu favor. Então fomos juntas ao banheiro e quando na volta, para demorar um pouco mais e não voltar para a aula chata tão rápido, passamos pelo corredor externo, onde guardavam tralhas velhas como cadeiras frouxas e classes bambas, vimos de relance o que parecia ser a Bianca fazendo um boquete no João, ou o João fazendo um boquete na Bianca, e nos perguntamos se dizia boquete quando era numa guria. Ficamos para sempre com essa dúvida. Aí a Joana disse cunilíngua, uns dias depois. E eu não acreditei porque tive certeza absoluta de que cunilíngua deveria ser em outro lugar. E finalmente teve o dia em que a Joana chegou de manhã na aula com a boca toda fodida porque tinha lambido uma faca quente. O que aconteceu com a tua boca? Minha mãe fez bolo. E tu comeu ele com fogo? Ela riu um pouco e depois colocou a mão sobre os lábios como se tivesse provocado muita dor. Fechou os olhos por alguns segundos. Para! Eu fui desenformar o bolo, passei a faca por dentro da forma para desgrudar e ela saiu cheia de chocolate. E o que eu fiz? Enfiei na boca e lambi o chocolate que estava pelando. Nossa, Joana, hoje de manhã minha boca estava grudada. E tu foi no médico? Claro que não, a minha mãe passou vaselina. Disse que só a vaselina salva queimaduras. Podemos não falar nada um pouco? A minha boca está doendo. Tudo bem. Ficamos quietas. Eu fiquei quieta por anos, assistindo brigas imensas, vendo gente se afastar, mudar, se dar bem na vida, ter filhos. Eu queria dizer para Joana que a minha boca também doía, que eu também estava meio queimada por dentro. Então, Natália, é isso. Muito obrigada pela nossa conversa. Eu adorei conhecer você. Sua literatura eu vou acompanhar sempre. Parabéns pelo trabalho que você tem feito. Também queria agradecer muito ao pessoal do Lugar de Ler, que é um lugar maravilhoso aqui em São Paulo. Maravilhoso. Que abriu as portas para nos receber. E a Tarsila, do Vratatá, do canal maravilhoso, que está por trás das câmeras hoje me ajudando aqui. Então é isso, gente. Leiam Controle, livro publicado agora pela Companhia das Letras. Mais uma vez, obrigada, Natália. Obrigada também. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.